Fala pessoal, e aí, tranquilinho? Tudo bom? Como vocês estão? Pessoal, voltando aqui depois de uma viagem de 20 dias para Portugal, uma viagem que foi bem maneira mesmo, assim, muito tempo que eu não viajava com um período tão curto para um lugar tão distante, em férias. Então, assim, foi muito legal. Deu para visitar lugares que eu nunca tinha visitado. Imagina, lugares que eu fiquei um ano vivendo em Portugal. Para quem não sabe, meu nome é André, eu venho do turismo, já fui gestor em um restaurante mexicano aqui no Rio de Janeiro, já trabalhei fora, mas precisamente em Portugal. Faz 10 anos que eu viajo para fora do país, precisamente mais para a Europa. E assim, dentro disso, essa foi a vez mais curta de período onde eu fiz muitas coisas dentro desse período. Fiquei 20 dias e conheci lugares ou sítios, como se diz em Portugal, que eu nunca havia visitado antes. Nunca havia visitado antes. Ainda consegui visitar mais um país. Consegui ir na Espanha de novo, em Salamanca mais precisamente. Mas aqui eu não venho para falar da Espanha nesse momento. O que eu venho para falar com vocês é o que eu achei da viagem em 2025 de férias para Portugal. Primeira coisa, o país está mais caro. Acho que o mundo está mais caro, né? Não tá mais como era. Mas assim, tá mais caro, você sente mesmo quando você vai fazer compras em algumas situações, tanto do mercado como para o restaurante, você já sente mais no bolso. Então, você tem que realmente ter um planejamento muito bom caso vá residir e caso vá a turismo. E o planejamento eu tô falando realmente dentro dos dias, porque não adianta você pensar que vai sobrar dinheiro na sua viagem, porque você tem que planejar realmente todos os dias para todos os percalços, desde um transporte que atrase, que você tem que solicitar outro, desde que você tem que pagar IOF, chamando o Uber, de repente com um cartão seu nacional. Então você tem que ter todas essas noções. Mas no âmbito geral, foi uma viagem super, ultra, mega produtiva. Eu visitei um dos lugares que eu amo, que é a Feira Medieval de Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira acaba sendo um lugar onde você tem a feira realmente com castelo, você bebe hidromel, que é uma parada assim totalmente diferente, totalmente diferente. Dessa vez eu vi os alimentos, coisas que eu não tinha notado anteriormente, como fazendo um crepe num tacho gigantesco, onde o rapaz botava para esquentar esse tacho. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, que anteriormente nas outras visitas eu não tinha notado. Fora isso, a gente também, porque eu fui com mais pessoas, obviamente, né, visitar os lugares, eu acabo não indo visitá-los só. Na maioria das vezes eu viajo só, mas não visito só os lugares. Eu vou com alguma pessoa, alguém que quer me levar, e sempre eu vou com um local, com alguém que reside. Eu tenho muitos amigos que acabam residindo nos lugares lá, e para mim acaba sendo de muita valia isso. E isso eu digo para vocês também que querem visitar o Brasil, o Rio de Janeiro, que é onde eu resido, os outros estados do Brasil, vá com alguém local. Não adianta, por mais que você pegue todas as informações em sites, aplicativos, na internet, você ir com um local. Há um diferencialzinho que pode estar acontecendo naquele dia que só esse local sabe. Só aquela pessoa do lugar sabe. Então, dentro disso, nunca fui em tanto castelo. Nunca. Visitei muitos castelos, muitas igrejas assim, lindas, maravilhosas, com acesso. Nós tivemos acessos aos telhados, tivemos acessos a partes internas de algumas igrejas, onde eu nunca havia visitado. Fui num lugar chamado Guarda, que é como se fosse, para nós aqui, como se fosse um bairro lá, não, um bairro não, um estado em Portugal, mas que acaba sendo muito fácil desse trâmite, porque Portugal é um país pequeno, então a gente consegue se deslocar, as estradas são ótimas, então a gente consegue se deslocar com uma dinâmica muito boa. Dentro disso, eu digo que o norte de Portugal é algo que o norte e o centro ali de Portugal é algo muito valoroso. Você vê toda a história, toda a cultura do país, você consegue estar ali com as pessoas, você consegue ver os lugares, você consegue provar das comidas, por exemplo. Um lugar próximo à Guarda, eu provei um doce que eu nunca tinha provado, que são sardinhas
Eu vou ver aqui se depois eu consigo colocar alguma foto, algo do tipo sardinhas doce. Vem logo na nossa cabeça, pô, sardinha doce. Que loucura, André, sardinha doce. E não é a sardinha nossa salgada, é um doce feito com uma massa, parece uma massa de crepe, vocês estão me entendendo? Parece mesmo uma massa de crepe, só que não é. E ela parece que é um pouco frita, açucarada com chocolate por fora. E dentro eles colocam ovos moles e noz ou é castanha, algo do gênero, e fica um sabor. Aquilo quando você come, esse doce quando você come tomando um café expresso, putz, supra-sumo. Supra-sumo, para quem gosta, obviamente, para quem pode, para quem quer. Então, assim, essas localidades eu não havia visitado anteriormente. Como todo mundo sabe, me conhece, quem me conhece sabe que eu amo Aveiro, que é uma cidade mesmo praticamente ali central de Portugal. Você tem Lisboa, tem um Porto e tem Aveiro. Então eu amo estar em Aveiro e assim, eu amo visitar os mesmos lugares em Aveiro. Eu amo ir às praias ali em Aveiro. Tudo ali em Aveiro me remete a coisas muito boas mesmo. E acabou sendo a cidade onde eu trabalhei maior tempo, morando na Europa, morando em Portugal. Assim, como eu falei, as coisas estão mais caras, então quando você vai fazer algumas visitas, o custo diário acaba sendo maior um pouco do que você almeja. Se você faz passeios dentro das cidades onde você reside, onde você está no turismo assim, e não é passeio de compras, é mesmo só um almoço. Se você está hospedado no hotel, geralmente já tem o café da manhã, né? E aí você consegue ter uma alimentação legal para ter só de repente um almoço e um lanchinho no final da noite. Se você quer as 3 refeições na rua, e for um casal, por exemplo, você vai ter um custo de com as 3 refeições, pode botar aí uns 100 euros por dia, se você comendo legal, Entrada, prato principal, sobremesa, um cafezinho, as 3 refeições. Você vai ter um custo aí de uns 100 euros por dia, casal. Obviamente que isso vai mudando devido à necessidade de cada um. Se você já tomou um café, se você não vai tomar café, se você não vai jantar, só vai fazer um lanche, isso vai mudando. Se você quer fazer compras em mercado, mesmo nos mercados, já temos algumas alterações de valores. Nada muito impactante nos mercados, mas há alterações. Na somatório, você vai sentir um pouco no bolso a diferença que não tinha antes. Nós estamos falando agora de 2025, as alterações que estão tendo aí no mundo. Tem coisas realmente que estão ficando cada vez mais caras e Portugal é um país que não está mais tão barato como antes, mesmo sendo um dos mais baratos e um dos mais visitados na Europa, no verão. Dentro disso, eu continuo recomendo muito. Quem ainda não teve oportunidade de visitar Portugal, quem não teve oportunidade de estar em festas típicas de Portugal, porque não adianta você ir só para cidade grande, Porto, Lisboa, Coimbra, vá para cidades pequenas, vá nas festinhas das aldeias, como é dito lá, conheça as pessoas, internalize o espírito do português, de festividade também, de brincadeira também, de alimento. A cultura deles alimentícia é uma coisa esplendorosa. É uma explosão no paladar, assim, que eu não tenho nem como relatar. Eu como de tudo que tem lá. Tudo. E, assim, algumas coisas, obviamente, eu já comi, não como mais. Quem me conhece sabe. Mas eu recomendo muito. Vale muito a pena. E, assim, eu como trabalho no turismo já há alguns anos, mais de 10 anos, posso ser mais preciso dentro disso. É um país que eu recomendo, é um país que eu visito, é um país que eu puder levar. Quanto mais pessoas eu puder levar, vou levar, quero levar. E sei que eu posso levar as pessoas em todos os lugares lá, porque eu já sei os trâmites todos, assim, com relação a transporte, com relação às palavras que são ditas também, que não são tão conhecidas dentro do nosso vocabulário. Você tem que estar mais presente lá para saber algumas palavras que são peculiares aos portugueses, que pra gente acaba não sendo. Eu vou fazer mais vídeos mais à frente, mas eu queria fazer esse primordial para falar 2025 Portugal. Vale a pena estar lá, vale a pena visitar.
Morar, eu não tenho como falar muito, mas depois eu vou falar mais à frente. Conversei com pessoas que estão trabalhando, brasileiros, portugueses, mas assim, o que eu queria abranger para vocês Portugal está mais caro, não está mais tão barato como era antes, então exige um planejamento maior, mas vale muito a pena. Não tenho, graças a Deus, em 10 anos de ida lá, não tenho o que dizer. Vale muito a pena. É um país ótimo para se visitar, para fazer passeios turísticos, é super tranquilo, as pessoas estão mais adeptas ao turismo. Nós encontramos muitos brasileiros lá. Antes eu não vinha tanto brasileiro, isso está aumentando. Fazia mais de um ano que eu não tinha ido lá, que eu não ia lá. E está aumentando. Eu via trabalhos que brasileiros não estavam dentro, agora eu vejo mais brasileiros, vi mais brasileiros. Então é isso. As minhas observações são mais essas, e futuramente vou estar botando mais outros vídeos falando de algo mais regional, como falei um pouquinho hoje de Santa Maria da Feira. Vou falar um pouco depois também de um lugar muito maneiro que se chama Algarve, que é mesmo lá o sul de Portugal, mas que não parece Portugal, ainda mais no verão. E é isso, galera. Um grande beijo, abraço e aguardem os próximos vídeos. Curtam, compartilhem. Conto com vocês e podem contar comigo.